Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá amiguinhos, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Vamos Viajar na Maionese. E começamos este programa com um grande agradecimento com as muitas mensagens que temos recebido ao longo dos últimos dias, com o feedback finalmente já despertaram. Sim, nós estamos aí à solta. Hugo Van der Ding, como mensagens é que é? Tão bonitas. Lindas, sim, pessoas vivas. E pessoas muito sozinhas, provavelmente. Claro, eu nunca sim, me sim, passaria pela cabeça escrever a alguém que faça Sim, um sim, podcast a dizer obrigado, que bom, que Sim, histórias é tão uma bonitas. coisa, não é? Estou a brincar. Não estou a é brincar. nada, é lindo. É mesmo lindo. É E mesmo, com sim. sugestões de Sim. histórias para explorarmos, Claro. sabias? Mas isso, Claro é, que sabias, isso, que é, eu mostro isso é tudo. aquela parte em que eles também querem já meter, não é? Tipo, dás sim, um tem que sempre dedo e. comentar sim, não sei o quê. Mas falaram de Mazagão, mas eu queria que falassem agora mais de. Da Arzila. Sim, pá. Pá. Ninguém vos pediu nada. Claro que não. Parem com essa cena. Brincadeira. Bem-vindos. Atrás dos nossos vizinhos. Onde é que vamos depois de culto misto? Para onde é que para esta difícil. reportagem? É difícil. Vamos continuar a andar por terras do Demo. Olha, andas lá perto. É verdade. Boa pinga, boa A primeira pinga. vez que lá passei, não queria acreditar que se chama mesmo Terras do Demo, mas chama-se mesmo Terras do Demo. Pois. E depois começas a falar com as pessoas e Sim. já percebi Eita diabo. porque é que estás nas Terras Sim, do Demo. sim. Vamos dar uma grande volta. Grande volta, grande volta. E vamos sobretudo conhecer uma personagem. Vamos conhecer muitas personagens, mas uma personagem fantástica que, se houve coisa que fez na vida, foi dar a volta. Por cima? Geralmente. Era a escolha do Se calhar próprio. também dava a volta por baixo, mas essa parte nós vamos deixar Ai, para sim. o Vamos Viajar na Maionese mais atrevida. Sim, com a bolinha. Que está disponível todas as terças-feiras. Mas primeiro, tenho de falar de um tema muito desagradável. Graças Assim? a Deus. Muito desagradável, Oh. muito desagradável. Que é uma coisa chamada a peste branca. Uhum. Ui, a peste branca. Ui. Claro, é uma realidade que já está, felizmente, lá no passado, ainda que com alguns recrudescimentos, Sim. mas Aparecimentos. aparece outra vez de vez em quando. Faz umas aparições Sim. especiais, qual Nossa Senhora de Fátima. A peste branca era, como era chamada, essa doença tão grave que é a tuberculose, que é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, é uma doença respiratória, afeta os pulmões de uma maneira Aguda, não é? é horrível, terrível, sim. é uma coisa mesmo muito grave. E ela está identificada desde a Grécia Antiga, pelo menos. Hipócrates, esse cínico, já falava dela. Juro. Tal e qual. Eu juro, eu seja cego, é como se Foi a faça... primeira pessoa que fez a frase, eu juro, não foi? Eu A juro. partir daí, pronto, juramento de Hipócrates. Tal e qual. É o pai da medicina. Mais uma vez, a mãe da medicina nós não sabemos quem é, não desconhecemos. foi registada. É provavelmente uma criada do próprio Hipócrates. Não sei dizer. Polémico. Mas eu não imaginava que a tuberculose tivesse reminiscências tão antigas. Tão ou seja, antigas, sim, ok, tem mesmo. Claro, a medicina vai avançando e na altura o nome que passou era a tísica e que se chamava-se às pessoas com tuberculose os tísicos. Que é uma coisa que sobreviveu até quase praticamente até aos nossos tempos. E foi, já o Hipócrates dizia que para os seus netos, não, isso é o Pitágoras, dizia aos seus netos que a Pedras soma no caminho. Passavas-te agora. Só. era igual à soma do quadrado dos catetos, ou lá que é, nós somos de letras. Claro. Fizemos a quarta classe de letras. Sim, unicamente, sim. Exatamente. Diz-me todos os afluentes do Dão. Ah, É o Poiás Maduro. sim, Não, sim. isso é um político. É. Vinhos. Sim. Sim, e ele dizia, Hipócrates, que era a doença mais fatal do seu tempo e matou muitas pessoas. Agora, quando não se conhece a origem das doenças e a maior parte delas vão sendo descobertas, sobretudo no século XVIII, XIX e XX, a causa de muitas doenças. Até porque a ciência também ganha asas um bocadinho aí, quer dizer, um fulgor. Verdade. Sim, Verdade. sobretudo a medicina em particular. Sim, sabes, tenho graça de dizeres isso, porque nós, às vezes, eu também sou fascinado com o século XIX e todas estas inovações, sobretudo na ciência e na tecnologia, mas não nos podemos esquecer que tudo é um caminho, não é? Claro, e claro. o Hipócrates começou a arranjar os dentes, a tirar-nos as carnes. Claro. Maneira. Também eles tinham a sua ideia de saúde pública, por exemplo. Claro que sim. E isto é muito engraçado, porque a tuberculose era precisamente vista como um problema de saúde pública. E ficou, era muito associada, claro, a estas coisas, que isto está no ar, à falta de higiene, e foi, desde o início, associada sobretudo
às pessoas mais pobres, que viviam em condições terríveis, muitas delas em apartamentos com no máximo 3, 4 divisões. As varandas, depois já se sabe como é que são as pessoas mais pobres na Grécia Antiga. Claro, fechavam a marquise, e não sei o quê. Sim, e sabemos que as marquises, aquilo para a umidade. Claro, fica lá tudo lá. Mas isto eram mesmo pessoas muito pobres ao longo da história. Ao longo da história. Claro, e depois as pessoas mais pobres da Antiguidade e até da Idade Média usavam mais o transportes públicos e não tanto o carro particular. Estavam mais juntas. Sim. E estão sempre juntas, não é? Atraem-se umas às outras. Sim, claro. Geralmente sim. Sim, não vão a um recital de piano. Claro que vão à taberna e respiram o mesmo ar. Tal e qual. Não, mas as más condições de habitabilidade contribuem para o contágio. Sabemos muito bem isso, porque as pessoas estão mais juntas, há de facto menos condições de higiene. Aliás, o Covid, tão perto de nós, atacou. Essa. Claro, atacou muito. Nós cá na Europa não passámos tanto isso, mas atacou muito países onde as condições de habitabilidade são terríveis. É tão curioso que se estivéssemos a gravar este episódio em 2019, eu e tu, deste mesmo programa, com este mesmo tema, teríamos uma visão completamente distinta daquilo que estamos a falar hoje e que estamos a apresentar como a tuberculose e uma praga. Porque conhecemos o Covid, todos nós ficamos com a vida cilindrada à boleia uma pandemia, ponto. E eu lembro-me de ver os números da Índia, e tinha vindo da Índia um mês antes do Covid arrebentar. Sim. E os números eram bem terríveis, mas muito abaixo do que eu pensava. E quando vias o tipo de aglomeração humana, como as pessoas vivem, tanta gente em tão pouco espaço, não é que ainda tenha pouco espaço, mas há sítios onde as pessoas vivem muito aglomeradas, de uma doença que seja contagiosa, aquilo espalhar como fogo na estopa. Mesmo. Que fogo bonita. na estopa. Sim, eu percebi. Fogo na estopa. Fogo. Vamos dar uma volta. Queres ir ali atirar para a estopa? Não. Fogo na estopa. Vai lá tu. Gravíssimo. Já não tenho 16 anos. E então, por ser associada a pessoas mais pobres, claro, ficou também com um estigma gigantesco de uma certa degradação humana, até depois passando para a moral, com muitas doenças estupidamente têm essa carga de que já não moral. Basta ter a doença e ter mais condições para sair da doença, ainda tem um estigma. Toma, vai buscar. Até que já muito próximo de nós, comparativamente ao Hipócrates, em 1882, o Robert Koch, nós chamamos cá Koch, mas no original será Koch, vai identificar o bacilo que causa esta doença. Por isso também é chamada o bacilo de Koch. É como é chamado este bicho. Parem. O bacilo é um bicho. Parem com essas Koch. coisas. Sim, estão aí bacilo de Koch. Já estive num bacilo de Koch. Parem com isso. Já não tem 4 anos mais. O bacilo de Koch. Captain Koch. Show do Koch hoje à noite. Show me your cock, dizia esse célebre cientista. E ele em 1905 vai ganhar o Prémio Nobel. Quanto a Portugal, a tuberculose também apanhou em cheio Portugal durante toda a sua história, provavelmente, e foi particularmente grave nos séculos XIX e XX, ou pelo menos é quando os cientistas se começaram a debruçar, depois de conhecida a causa, sobre essa doença. E cá matava pobres e ricos, como aliás no mundo inteiro. Até se começou a perceber, espera aí, se calhar não é só gente pobre. Temos gente muito famosa que ou morreu ou teve tuberculose. O Júlio Diniz, cantor, quem mais? Escritor, o Cesário Verde, esse pintor. Até foi pintor Cesário Verde, esse até foi para o Galheiro Cadita. A fadista Severa, sabes? Sim, na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto. 150 anos ainda continua a ter um êxito entre nós. Exatamente. E o próprio rei Dom Pedro IV e algumas figuras da família real. E é assim. Limpava o sebo de todos. Toda a gente. Sim, mesmo. Pois. Já existia, mesmo antes do Koch ter identificado o bacilo, a preocupação de criar hospitais, porque todas as doenças que se percebe ser contagiosas, a primeira coisa que se faz é o isolamento das pessoas. Claro. Na peste negra, exatamente igual. Era perceber que as pessoas precisam de ser mandadas para longe. E foi criado no Funchal um hospício chamado Hospício Princesa Dona Amélia, não a nossa rainha, mas uma princesa. Apesar da Dona Amélia vai entrar nesta história. Logo em 1853 é o primeiro que se conhece em Portugal para especificamente
para a tuberculose. Esta princesa Dona Amélia era uma filha do rei de Portugal e tinha precisamente morrido de tuberculose. E isso também, parecendo que não, ajuda. Claro, é um clássico. Claro. Bem, então vamos lá ver. Bem, se começa a matar as princesas. Claro. Já está cá dentro de casa. Claro, é um clássico. E vão. De facto, isto é décadas ainda antes do Koch ter identificado o bacilo. E depois vamos de ver a gente muito incrível, cientistas muito fixes, como é o caso do Dr. Sousa Martins. Talvez seja a pessoa que mais escreveu e pesquisou e investigou sobre a tuberculose de que ele próprio haveria de sofrer. Sim. Não morreu disso porque resolveu tratar do assunto primeiro. É verdade. O Dr. Sousa Martins, toda a gente conhece através das mesas de pé de galo. Fomos entrevistá-lo. Doutor, ele diz assim: é verdade. Ele estimava que causava 20 mil mortes por ano. Muito. Os estudos um bocadinho mais contemporâneos dele, não é? Ali na turn of the century, que eram pelo menos 190 mortes por cada 10 mil habitantes. Isto por assim, porque números 20 mil, temos que ver a população portuguesa na altura. Claro, não muito era mais baixa, sim, claro. Era terrível. E ele vai fazer a primeira expedição científica à Serra da Estrela, porque não havendo cura, uma das coisas que se percebeu e que se prescrevia em toda a Europa, quando estudava isto, era assim, era ar puro, a média altitude, portanto até mais ou menos aos 1000 metros de altitude, e repouso absoluto. Repouso absoluto. E uma boa dieta, portanto era esta o que se fazia. E aqui entra também um açoriano da Horta. Açoriano. Olha, tão açoriano é o que vai à Horta, como o que sim. fica à porta. Não sabes isso? Sim, açoriano. Aguardar-se. Para quem está a ver isto, açoriano. Açoriano, vá, é da Horta. Por acaso estou a ser injusto, a cidade da Horta é uma cidade com. É mesmo incrível. Com um cosmopolitismo muito vanguardista, até na ideia do arquipélago. Sim, eu adoro a Horta. Adiante, sim. Eu adoro a Horta. Só uso produtos da Horta. Da Horta, não é? Só tomo banho com produtos da Horta. É sim. Mas esse açoriano, quem era ele? O Dr. Curri Cabral, que vai insistir para se criar um hospital especialmente feito para doenças infectocontagiosas e que hoje está em Lisboa e que leva muito justamente o seu nome, o Hospital Curri Cabral. E também vai ser muito apoiado pela Rainha Dona Amélia, aqui sim a nossa última rainha, que vai ajudar a criar a Assistência Nacional às Tuberculoses e também a Liga Nacional contra a Tuberculose. Incrível. Isto mesmo. Ótimo. E é quando começa de facto a deitar mão a esta questão. Ainda assim, com estas coisas todas, não deixa de ter havido, e também elas foram criadas por causa disso, um pânico social gigante. A tuberculose andava mesmo a matar muitas pessoas de todas as condições sociais, famosos, pessoas influencers. Sim, youtubers também na altura já. E lembro, é uma doença, para além de fatal, em muitos casos, altamente dolorosa e terrível. Os pulmões, basicamente, aquilo forma uma caverna nos pulmões. É uma coisa sinistra. Diabólica, sim. Muito. Diabólico, também certamente uma doença usada e reaproveitada muito no imaginário de fé. Ou seja, usada como moeda de troca quase também entre a fé e a não fé, não é? Imagino a diabolização da tuberculose. Claro, sim. E o estigma também claro. de várias da associação às coisas. Mas também muito usada, curiosamente, na literatura, também essa coisa quase romântica do morrer aqui. Ou associados a um desgosto, ou isto ou aquilo. É mesmo terrível. E então, vamos ter que ir a um sítio que nós conhecemos muito bem, chamado Lobelho do Mato. A sério? Onde é que a tuberculose e Lobelho do Mato se vão juntar? Ai, meu Deus. Não vamos exatamente a Lobelho, mas vamos vou dizer 30 km de Lobelho, à bonita vila de Tondela. Agora sim. Tondela. Terra de gente muito ilustre. Samuel Lúria. Ana Bacalhau também. Filipe Melo. Sim, é verdade. Mas não vamos confundir Tondela com Viseu, porque senão metemos-nos em grandes alhadas. Há um hate muito grande. É verdade. Apesar de Tondela pertencer ao distrito de Viseu ser muito mais importante. Claro. E até distinto em todas as formas. Tondela é lindo. Estive lá há muito poucos dias. E adorei, é uma rua. Não, por acaso é mesmo bonito. Eu Aliás, adoro. toda aquela zona é incrível, linda. Quer dizer, pronto, aproveitas a Joaninha, que é uma pastelaria, confeitaria ótima. De resto, também começas ali um bocadinho, ficas ali meio
Onde é que eu estou aí? Onde é que eu estou aí? Não, é mesmo lindo. Também estive em Viseu, lá fui à confeitaria Amaral, comi umas viriatezinhos, fui pôr umas flores na estátua do tão Dr. goloso. Fui a Lebão da Beira. Viseu é lindo, nós amamos Viseu mesmo. É lindo. É mesmo, Viseu. aquela zona é toda incrível. Muito mesmo. E Lobelho também muito perto daqui. Também não já nos mais interessa perto se de percebemos ou não Pandão as coisas. Também a vida não é feita disso só. Quer dizer, Sim, não precisamos de perceber toda a gente. claro que não. E nem toda a gente precisa de perceber o que nós estamos a dizer. E nem toda a gente tem que andar só com os pés. Claro. As mãos não são feitas só. Sim, passam a ser 4 elementos no chão, não é? Gravíssimo. Um grande shout-out para toda a gente do distrito de Viseu. Da Grande Viseu. Da Grande Viseu. E vamos até o ano de 1889, quando lá nasce um homem chamado Jerónimo de Lacerda. Ele até nasce em Coimbra, em boa verdade, mas a sua vida vai ser toda passada em Tondela, porque o seu pai, que era médico, vai trabalhar como delegado de saúde ali na zona de Tondela. E o miúdo vai, de facto, tirar também medicina, o nosso Jerónimo. Acaba o curso em Coimbra com 19 valores. Ih, grande carola. E não teve 20, não faltou aquela aula. Pois, educação física. Sim. Mas também, que é por quase outro lado, sempre, não é? agora estou a pensar, acabar o curso de medicina com 19 valores também não é assim tão extraordinário, não é? Não conheço Só é muitos médicos. esperado. Sim. Terminei com 11. 10. Opa, aquilo Sim. tive 9,5. Quase a chumbar. Não é muito comum. Não é muito comum, confere. suponho. Mas bem, 19 é incrível. E depois vai ser apanhado ali pela Primeira Guerra Mundial, vai fazer parte do Corpo Expedicionário Português, que é a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, vai combater, vai lá estar, suponho como médico militar, na própria Batalha de La Lissa, essa grande. Sim, fustigada, não é? É verdade. É, Até a expressão portugueses atirados a morrerem que nem tortos na frente de batalha. terrível. Com os sim. nossos grandes amigos ingleses, sempre um clássico. Morreu Não é? imensas pessoas. Temos, claro, sobrou-nos a história do valente soldado Milhões, o grande herói do Corpo Expedicionário Português. Mas pronto, o nosso Jerónimo de Lacerda não morreu. E volta, e aí já com o seu curso terminaducho, vai ser médico e vai escolher também Tondela para ser o sítio onde vai fazer a sua carreira, de resto, tal como o seu pai. E vai interessar-se, não se sabe bem porquê, ele deixou poucas coisas escritas acerca do seu pensamento, vai se interessar exatamente pela questão da tuberculose e vai dedicar a sua vida a construir uma coisa absolutamente extraordinária num sítio onde não existia nada senão fome, porrada e roubo. Já lá voltamos a esse tópico. Um lugar inóspito com gente particular. Primeiro, as palavras essenciais do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Oh Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Olá, estamos de volta para a segunda parte do nosso Vamos Viajar na Maionese e hoje com uma doença no meio deste programa, no centro gravítico deste programa, e uma doença que fustigou muita gente. Que doença é essa, Hugo? É a tuberculose, ou chamada também peste branca. E estamos agora na companhia deste homem, de um médico, que se tinha formado com 19 valores, o Jerónimo de Lacerda, que tem a ideia de fazer qualquer coisa para aliviar ou socorrer as pessoas que tinham tuberculose. Havia as únicas formas de tratamento na altura, e estamos ali pelo final da década de 10, vamos dizer 1919, 1920, ainda, apesar de haver já muitas experiências do que se fazer, de formas de tratamento, o tratamento primordial era ar puro, ares da serra, de uma serra de altitude média, e repouso absoluto que podia durar meses. E uma dieta equilibrada, etc. Era sobretudo isto. Portanto, trata de procurar logo um lugar. E estava ali muito próximo dele, na Serra do Caramulo. Ai, adoro. Incrível. Mesmo é lindo, um dos lugares mais lindos. É mesmo incrível. É um sítio que fica, vou dizer o nome, paredes meias não, mas paralela à Serra da Estrela, de uma vez a outra e de outra vez a uma.
Isto quando não está mau tempo. Claro. Ou quando estão com os azeites, não é? Uma com a outra. Pá, viram, estão de costas voltadas. Quero lá saber da tua cordilheira agora. Mas é um sítio maravilhoso. E era um sítio absolutamente inóspito. Tinha uma pequena aldeia em Guardão, não é? Tinha assim uma vaga estrutura, muito pobre, tudo muito pobre, mas casas que eram típicas daquela região. Hoje, claro, as pessoas vivem de maneira diferente ali, mas eram casas de pedra e com umas condições. Eram gente muito pobre, muito pobre. Vivia de absoluta subsistência das vagas rural, absolutamente. Sim. Mas em 1920 o retrato do país não era muito diferente, mas ali era particularmente grave. Ainda que, porque já se falava muito desta ideia dos ares das serras, já havia muitos sítios destes na Suíça, por exemplo, ou em Espanha, e estamos a falar de coisas feitas para uma classe rica mesmo. Claro. Rica e aristocratas, etc. Quem se tratava assim. Que era ir para estes sítios, estes retiros, durante muitos meses, para se tratar, para tentar não morrer. E ele vai ter a ideia de transformar a Serra do Caramulo, onde não havia nada, com exceção, já lá havia, imagina, uma pensão melhorzinha, onde já ia algumas pessoas, muito poucas, apanhar os ares da serra, não só a tuberculose, às vezes também depressões, aquilo que se chamava neurastenia, não é? Ou simples acompanhantes da noite, por exemplo. Sim, a pensão recuperar as ressacas para uma claro. Sim, ia só day after. Sim. A altitude, vocês já sabem, tem um efeito. Claro. Para a pensão. Para a pensão, alugavam quartos à hora. Por acaso não, era tudo gente seríssima. Até porque ele começa a fazer essas viagens ao Caramulo, ao topo do Caramulo, que se chama Caramulinho. E é lá, nessa pensão, que até vai conhecer uma senhora que lá estava a repousar, chamada Margarida. E vão casar e vão ter 3 filhos, a saber, e por esta ordem: Maria Arminda, a única rapariga, Abel e João, todos com o devido apelido Lacerda, que era o dele. E pronto. E então, este homem, absolutamente incrível, vai assim, em 1920, lançar a Sociedade do Caramulo, para transformar o Caramulo numa estância a nível europeu. Transformar num sítio onde não havia nada, nem uma estrada para lá ir, nem luz, nem água, nada, rigorosamente nada. Era uma montanha com uma aldeia pobre. E ali quer transformar isto numa coisa ao nível do melhor que existia. É uma ideia completamente, imagino que louca aos olhos da época, no sentido de não há sequer vislumbre naquele lugar um antes e depois daquilo. Estamos que foi. Em 1920, o país não tem nada semelhante nesta estrutura. De rastros pós-guerra, Primeira Guerra. E não havia nada, não havia um rasgo de vaga modernidade, muito poucas pessoas com este rasgo e esta visão. E ele começa, ele tem 2 vertentes, esta vertente quase de empresário, de fazer ali esta grande cidade de cura, e ao mesmo tempo uma parte médica, ele próprio era médico, e vai organizar uma comissão científica para estudar o sítio, de que fizeram parte, por exemplo, Egas Muniz, como eu gosto de dizer, o único Nobel português que nunca foi casado com uma jornalista espanhola. Muito engraçado. Muito divertido. E depois também arranjar sócios, quem entrasse com o dinheiro. Esta era uma sociedade, portanto tinha vários sócios que entravam com o capital. E sobretudo foi arranjar, ele tinha muitos conhecimentos de gente com bastante dinheiro e bastante influência dos seus tempos de Coimbra. Claro, na universidade nesta altura andava o creme de la creme, não é? Claro. Da sociedade, de quem era, ou sobretudo, ou dos filhos de quem era e das próprias pessoas que iam ser. Um deles, que foi seu amigo para o resto da vida, um estudante, tinham nascido, tinham exatamente a mesma idade, não tinham sido amigos na faculdade, mas conheciam-se bem, chamado António de Oliveira Salazar, que na altura estava como Ministro das Finanças e estava a galgar o caminho para mais tarde, em 1933, se tornar o Presidente do Conselho. Eles foram muito próximos, muito amigos. E o Salazar, que era um homem, como sabemos, completamente retrógrado e até contra essa coisa da modernidade, por alguma razão achou aquilo ótima ideia. E vai apoiar este projeto. Também ele próprio, muito perto próximo, dali, claro, muito perto Santa Comba, Santa Combadão, 50 km dali, claro, sim, claro. Se tu estivesses no Caramulo e dissesses ao Salazar anda cá, ele poderia responder com toda a justiça: vem cá tu, que o caminho é o mesmo. Claro.
frase que só podia acontecer aí, de resto, mas lá com aquele sotaque que eu não vou imitar, não é? Mas tal e qual, se ele respondesse isto, tu dizias: o homem tem razão, o homem não deixa de ter razão. E assim vai nascer 1920 e 22 até a Estância Sanatorial do Caramulo. Uau. E cria, que é um edifício gigante, ele cria o Grande Sanatório. No início, este Jerónimo chamou-lhe Grande Hotel e foi inaugurado em 1922. E também chamava esta estância a Estância Climatérica do Caramulo, porque havia de facto uma conotação negativa. E a ideia dele era fazer disto uma cidade cheia de sanatórios, como havia os sanatórios de luxo na Suíça, sobretudo, claro. Nós lembramos mais, mas também muitos em Espanha, que era, então ele queria tirar esta ideia de que é só para a tuberculose, que era para ires lá curar-te quando precisasses de uma cura, e muitas destas doenças a cura era passares meses sem fazer rigorosamente nenhum. Para poder fazer uma coisa daquelas, que é um hotel enorme e luxuoso e uma coisa muito bem feita, era preciso tudo o resto, e tudo o resto este homem fez. Fazer estradas, claro, levar para lá a água, levar para lá a luz, mas também levar para lá telégrafos. No início estabeleceu um correio de mulas diárias para levar a correspondência, né? Fascinante isso toda. Fascinante. É do nada, fazer do nada acontecer uma coisa. De pedras, claro. De pedras. Aliás, de pedras mesmo. Faz um trabalho importantíssimo de florestação daquela zona, porque aquelas serras não são serras de floresta, não é? São serras de pedras. Mas também, como aquilo era para apelar a uma população portuguesa e europeia rica, aquilo tinha de ter todas as estruturas que as pessoas ricas adoram, não é? Portanto, jardins, espaços lindos para as pessoas andarem por ali. Convívio. Tem estradas que não levam a lado nenhum, senão quase estradas para passear. Interligadas, não é? Claro. O cenário, só porque aquilo é tudo lindo. Construiu também lá a sua própria casa, onde vive com os seus filhos. Vai construir um bocadinho mais tarde uma das primeiras piscinas privadas portuguesas. Uau. Com 25 metros. É uma coisa absolutamente gigantesca. Ele vai ficar sempre o diretor clínico da sociedade, chamada Estância Sanatorial do Caramulo, e vai continuar a construir coisas incríveis. Faz uma pequena barragem para eletricidade, cria esgotos. Imagina, num sítio não havia nada. Mas não é uma cidade, não havia nada. E que vai construindo uma cidade. E estes esgotos que ele mandou construir, ele viaja bastante e vai a Berlim ver como é que isto se faz, ou manda vir gente de fora. É considerada a primeira estação de saneamento básico em Portugal, no caso de águas. Constrói um cemitério, constrói depois uma igreja também, uma estação meteorológica que ia dando informações diárias sobre como está o tempo na Serra, e depois, ao longo destes tempos, isto é absolutamente incrível. Sim, é fascinante mesmo. Incrível. Sim. É uma cidade, é uma construção, quase uma cidade. É uma cidade origem, mesmo, e uma cidade a mais evoluída do país, claro. Sim. Ele vai fazer, porque é muitas coisas muito modernas mesmo. Claro, os sanatórios têm uma arquitetura muito particular, porque precisam. Claro, os tratamentos também apanhava sol, e portanto tem sempre galerias abertas, uma espécie de varandins, se quiseres, com umas espreguiçadeiras, onde os doentes todos os dias apanhavam ar e sol, e vai sendo construída até chegar às mais de 20 sanatórios, 20 unidades de internamento, todos eles grandes, todos eles francamente grandes, levavam muitas pessoas, e também tinha lá algumas pensões, para além destes grandes. Estes sanatórios eram também hotéis, não é? E onde está divididos por temas e por localizações. Muita gente mais rica, importante e influente portuguesa, imagina a mulher, ou o marido, ou o pai, ou a mãe, ou um dos filhos, tinha tuberculose e tinha lá ter que passar no Caramulo muitos meses, e eles construíam o seu próprio chalé há bastante. Ainda lá. É muito fora mesmo. Sim. E há alguns mesmo bonitos, e que as pessoas depois continuaram, porque não era só de facto o tratamento da tuberculose, mas era um sítio onde podiam ir relaxar, com a tal ideia de que o ar da serra é benéfico para a saúde. Quase que é uma câmara aqui também turística, não é? Quase uma mas ideia, é mesmo, Tiago, porque ele cria também a Junta de Turismo do Caramulo. Só existia uma em Portugal, no Estoril. Esta ideia de isto pode ser um potencial turístico enorme. É um visionário, há sempre visionários. Sim. Um dia podemos falar de quem foi o visionário do Estoril. Do Estoril. Sim, é verdade. Mas
e o Salazar, sendo eles próximos e apoiando sempre, isto parece quase duas personalidades opostas, não é? O tipo que queria, não, está bom, é as casinhas de pedra, assim é que é bom, o caramelo é bonito, é assim. Claro. Mas foi deixando por alguma razão isto fosse acontecendo. É um sítio muito especial para quem gosta de arquitetura, porque vem também trazer o modernismo que não existia. Mas isto tudo, volto a dizer, na tal serra onde não existia nada antes. É o estilo Art Deco, claro, o modernismo da altura, e depois muitas das coisas que vai ser o que vai dominar aquele sítio todo, a famosa casa portuguesa, o conceito inventado pelo Raul Lino, que é aquilo que se imaginava que fosse uma casa portuguesa, e muitos dos chalés privados que lá estão são construídos assim. Depois, isto vai ter uma sorte, entre aspas, que é o azar da própria Europa, que é aqui ao nosso lado, Espanha, onde havia muitos sanatórios de luxo já deste género, vai entrar na Guerra Civil Espanhola. Sim. E acaba a Guerra Civil Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial, portanto ninguém ia para a Suíça, apesar da Suíça estar neutral, ou seja, isto mexeu a própria dinâmica de maneira como as pessoas circulavam. Aquela ideia dele inicial, internacional, não E é? voltou, Disto, sim, claro. sim. Foi uma oferta estranha, mas uma oferta perfeita. Torna-se o sítio, the place to go if you had to. Sim. Claro. Vou fazer, não é? Vou fazer um fim de semana de tuberculose. Exatamente. Os meus fins de semana de tuberculose passo todos no caramulo, tal e qual. O próprio e pronto, e continuam, claro, as ligações políticas do tal Jerónimo de Lacerda ao Estado Novo. Um dos sanatórios chama-se precisamente Sanatório Salazar. O Salazar teve lá um chalé, ou pelo menos o Lacerda quando mandou construir, tinha que ser a coisa mais pindérica de todas e mais, já sabem, não é? Tinha que ser uma coisinha assim, humilde. Claro, mas sim, e depois o caramulo ficou considerado a Andorra portuguesa, por quem lá ia, porque era mesmo quase um ovni, era uma coisa absolutamente sem eco nenhum no país ou nada. Imagina, vinhas daquelas estradas que ainda hoje são estradas sinuosas e de montanha, claro. E de repente chegavas a um sítio onde é tudo impecável. Marte, tudo impecável. Os jardins, uma coisa incrível, os edifícios, tudo edifícios em Art Deco, a única junta grande que o país conhecia era a junta de bois, não é? Exatamente. Sim, de repente passou a ter. Havia a junta de bois, a junta do Estoril e a junta do Caramulo. Incrível. E o próprio Salazar terá dito, isto é uma piada, eventualmente não disse, que em Portugal mando eu, no Caramulo manda o Dr. Lacerda. Uau! Incrível. E então lá faziam os trajes de tratamentos, lembrando um bocadinho, era o tal ar puro, combinado com o clima seco, e faziam a cura, chamava-se mesmo a cura, que era o tal repouso absoluto em espreguiçadeiras, portanto eram alinhadas nessas tais grandes galerias para apanhar ar, em silêncio absoluto. Eu já morria, não é? Sim. Eles imprimiam aquelas folhas já no tempo, não é? Por favor, mantenha o silêncio. E havia sempre uma enfermeira a dizer sim. Era enfermeira. E lá ficavam das 10 ao meio-dia e depois das 2 às 4 da tarde. Claro. E isso tinha resultados efetivos. Tinha resultados e também tinham tratamentos científicos também que iam sendo melhorados quase de ano para ano, ainda que fossem alguns deles muito invasivos, muito dolorosos, implicava bocados de pulmão, pneumotórax, desenvolvido até pelo português, uma máquina que tirava, enchia os buracos. Porquê é que eu fiz esta pergunta? Mas é importante teres feito essa pergunta. Antes disso, vou-te só dizer: o Dr. Lacerda, estou a falar de gente austera, não estou a falar de um homem simpático, nascerão. Amigão. Sim, não, mas ainda que fosse um tipo a quem o sofrimento do outro lhe era particularmente sensível. E então reparava que um dos principais problemas psicológicos destas pessoas era também o enorme aborrecimento, não é? Claro. Além do sofrimento físico, há assim umas histórias de paixões, né? Esta gente está toda fechada naquele sítio e de gente que se apaixonava uns pelos outros. Let's share. E ele vai criar coisas para as pessoas se distraírem, também com uma inovação enorme. Primeiro começam por exibir filmes numas paredes, não é? Como se faz quase em Itália. E depois manda construir um cineteatro onde estreavam filmes todas as semanas, os mesmos filmes que se podia ver na rua. Nova Iorque. Claro. Mesmo a sério, em Paris. E também isso é muito fascinante. Quase uma indústria, uma pequena indústria de entretenimento a passar ali, a acontecer ali. É verdade. Criam também uma rádio, a Rádio Polo Norte,
que dali emitia sempre, e as pessoas ouviam e adoravam. E depois a tal filha Maria Arminda organizou lá muitas coisas, peças, recitais, zarzuelas, que são operetas, e também os familiares dos médicos, isto porque foi crescendo um corpo clínico cada vez mais, aquilo tinha muitos, nestas alturas ainda 1000 pacientes por ano. E depois no auge, 2000 pessoas. É verdade. É uma cidade. Pois, claro. Não é uma cidade. Sim, mas era mesmo muito incrível. E vai começar a vir para cá gente, em termos clínicos, médicos, do melhor que havia cá em Portugal, e vêm também vários estrangeiros, e aquilo vai se tornar um centro de investigação também altamente importante. E não eram só pobres, não eram só ricos, aliás, que lá estavam, porque os tais contactos dele com o Salazar vão-lhe permitir fazer contratos públicos, o que nós chamaríamos. É engraçado que isso é um modelo que ainda hoje, em 2025, é completamente replicado à luz, por exemplo, de lares e de conceitos assim semelhantes, em que realmente podes pagar. Ou hospitais privados. Há um número, uma série de slots para pessoas que pagam e pagam bem para estar ali, mas depois há uma espécie de obrigatoriedade pública, e essa parceria pública ou privada, que é engraçado. E estamos nos anos que 30. Aqui. Sim, nos anos 30, claro. Sim. Uau, fascinante mesmo. Sim, e tinhas então lá um sanatório, ou pelo menos recebia também militares, bastantes militares, funcionários públicos e até da CP. Provavelmente terá havido um surto grande e, portanto, eram ali tratadas muitas pessoas pobres a custo zero, também lá no sanatório, enquanto os doentes ricos, privados, sustentavam esta história. Números: nos anos 30, desses tais 1000 doentes, mais ou menos 10% eram pessoas pobres que não pagavam a estadia, claro. Agora, havia os tais bons ares, a dieta equilibrada, e queijo da serra, exatamente. E depois essas tais inovações científicas que nos parecem horríveis, mas que eram fundamentais e salvavam vidas. Claro. Ainda que a taxa de sucesso, às vezes estamos a falar de taxas relativamente baixas. 60%, por exemplo, é uma taxa de sucesso baixa, não é? Sendo que, ou seja, quase metade das pessoas podia morrer com estes tratamentos. Era o tal pneumotórax, que é uma máquina, sais de ouro. Também havia operações e começam a vir especialistas grandes, ainda por cima especialistas que estavam desempregados quando os outros, nos seus países, em guerra, tal e qual. Então vai ter assim grandes nomes da ciência europeia. Um deles cujo nome está muito ligado ao sanatório, que é um espanhol chamado Manuel Tapia, que tinha vindo de Espanha por causa da guerra e que vai trazer um prestígio internacional gigante ao caramulo. Este homem eles começam a ter uma publicação periódica com os seus estudos. Ele publica muito estudos. Mas o que é tipo papers? Uma cena de estudos mesmo, uns 30, 40. E vai, sobretudo, organizar conferências muito regulares de médicos novos vindos de Coimbra e também alguns vindos de fora, para partilharem entre si o conhecimento de uma ciência, de inovações médicas, que quase todos os meses vinha alguém a fazer mais uma experiência aqui, mais uma experiência ali. Que combinação tão positiva, não é? Tudo com este espírito deste vanguarda, claro. De agora trazer esta pessoa para aqui e transformar aquilo ao mesmo tempo numa estância de luxo, de turismo, num bairro residencial para ricos, num sítio onde se curavam de tuberculose ricos e pobres, num centro de estudos científicos, numa serra que estamos aqui, vamos dizer, 1945, 25 anos antes, não existia senão casebres e mais nada. E um dia, este tipo, claro, o Jerónimo de Lacerda, começou a ficar francamente rico, que também com isto tudo, e sobretudo uma figura muito conhecida, muito próximo do poder e muito próximo do regime. Claro. E também tinha os seus negócios em Lisboa, era um tipo muito conhecido. E vinha frequentemente a Lisboa, ficava alojado no Hotel Europa, vinha às vezes na companhia da sua filha. E é assim que no dia 17 de setembro, tinha ele 56 anos, lá vem, como vinha frequentemente a Lisboa, está na entrada no lobby do hotel, tem uma dor fortíssima no peito e ainda tenta rasgar a sua própria camisa, manda um grito gigantesco e cai fulminado no chão, morto, o homem que tinha construído o caramulo. E agora estamos em 1945, o que vai ser deste sítio, que era uma coisa absolutamente quase unipessoal, uma obra de uma pessoa só. De uma cabeça, sim.
que vai ser deste sítio, Tiago? Pois, eu não sei, mas parece-me que há muita história ainda. Muita Muita água ainda vai correr nesta serra, não é, meus Muita amiguinhos? história vem aí para E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma coisa inédita, não é? Este episódio vai realmente ficar por aqui, mas pensem muito nesta frase. O que é que aconteceu neste sítio? Mais, há muita história depois de uma figura que é paternal em relação ao projeto. E nós vamos contar tudo na próxima semana. Mas temos que agradecer, como sempre, a Vamos este agradecer. rol de coisas e de pessoas e de bichos verdade. também que fazem parte deste programa. Vídeo e edição da Matilde Calado. É A produção da Força de Produção, a arte da Lavandaria, a locução da Mia Tomé, a música de Noise Earth, o patrocínio da nossa Bacana Play. Bacana Play. Para a semana vamos continuar a contar esta história incrível. Uh! Caramulo. Queres um caramulo? Sim, pode ser um mulo. Tão bom. Tão bom. Estes caramulos são. E são portugueses, não são espanhóis. Até para a semana! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.